Bom dia, iniciando o sábado de sol aqui, aguardando os minutos para iniciar o Evangelho, amanhecer com Cristo. Aí eu peço que vocês possam me responder se estão conseguindo ouvir. Se o som está bom. Iniciar o sábado falando sobre a mensagem do Cristo é muito sustentador. Bom dia, Aline Rezende. Você está me ouvindo? Obrigada. Então, logo nós vamos dar início à passagem do Evangelho São Marcos. Vamos aguardar um minutinho ainda. Tudo bom com você? Tudo bom com vocês? Muito obrigada. Eu vou dar início então ao nosso momento Evangelho Amanhecer com Cristo, né? Bom dia, Dai. Que bom. Eu vou iniciar então aqui esse momento com a prece, né? Sempre nossos encontros já fazer conexão com Deus. Senhor, nós te agradecemos pela renovada oportunidade, por um renovado dia. Te agradecemos pela bênção da vida, pelo Mestre Jesus nos dando tantas orientações e agora aprendendo a entendê-lo, aprendendo a sentir, a vivenciar. Te pedimos do amparo amoroso. É dia de falarmos de Emmanuel segundo o Evangelho São Marcos. O versículo que iremos estudar hoje está no capítulo 10, versículo 5, quando diz: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Então, hoje o assunto que a gente vai tratar é sobre o divórcio. Nossa, que tema, hein? Então, aqui nós temos um comentário dispositivo aprovado por Moisés com referência ao divórcio. Então, eu só queria trazer um pouco sobre o divórcio que eu encontrei sobre dureza dos corações no livro 70 vezes 7 de Richard Simonetti. Então, nós sabemos que lá, né, na região do Oriente Médio, era normal a poligamia, né? Então, há quanto tempo, né, esse domínio dos homens? Mas também lembremos que nós também fomos homens, né? Então, hoje estamos como no corpo de mulher, mas também fomos homens. Então, quanto temos contribuído para essa dureza? Então, naquele tempo, ou ainda hoje deve ter, um harém era composto até por 1000 mulheres. Imagina, então, uma mulher, né, para ter a vez, quanto tempo não demoraria? E ela também era descartada, vamos dizer assim, quando ele não queria mais, simplesmente ela não era mais, não satisfazia mais, vamos dizer assim.
era como se fôssemos um objeto. Então, isso tudo levou o quê? A Moisés a aceitar ou definir que a mulher fosse devolvida no sentido de liberá-la para um novo relacionamento. Mas naquela época já era difícil, imagina, né? Então era nesse sentido, porque ainda havia dureza nos corações, ainda não havia entendimento do sentido da família, no sentido da união conjugal, com propósitos, né, estabelecidos para que a gente pudesse dali delinear os nossos projetos de família, nossos propósitos conjugais. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos, já no campo espiritual, antes da nossa vinda, que nós estabeleceríamos uma relação, né, uma relação conjugal com aquele irmão, formando uma família. E sabíamos das dificuldades que encontraríamos, porque esse laboratório de amor, né, porque a família é um laboratório de amor, é um exercício, ele traria muitas dificuldades, porque quantas vezes já temos nos unido nesse propósito de união conjugal e não temos tido, vamos dizer, sucesso, né? Nós temos falhado. Então, bom dia, Nelore, Lucianira. A Dai comentou divórcio, tema de ontem no nosso estudo. Olha só, então tu podes contribuir também. E aqui eu estou fazendo aqui o que eu estudei, vamos ver. Então, Jesus condenava porque o propósito da família ele é primordial, né? Primordial para que a gente pudesse ali exercitar o amor, exercitar a paciência, a tolerância e criar um ambiente harmônico para um bom convívio. Então eu vou falando aqui, lendo alguns pontos que eu achei importante. Então o mestre explica sabiamente que a instituição não procedia da esfera da influenciação divina, mas sim da dureza dos corações humanos. Porque muitas vezes, né, a gente tem se deparado, quantas provas nós que estamos ou tivemos uma relação conjugal, a dificuldade que encontramos pelo caminho, né? As provas se nos apresentam, nós vamos vendo como nós somos, os nossos pontos de vista, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições vão se manifestando e começa-se a ver então uma dificuldade no relacionamento. E muitas vezes há uma desistência, né, de dar essa continuidade. Então é uma prova para nós. Quantas dificuldades nós superamos? Quantas dificuldades nós insistimos e vivenciar, né? Mesmo com trancos e barrancos, e olhamos para trás e vimos que superamos muitas coisas e continuamos. Então, o relacionamento vai se aprimorando, vai se melhorando quando estamos juntos. Mas tem situações ou tem relações que isso se torna difícil, né? Então, o ambiente familiar não fica propício, né? Não há condições psíquicas de vivência. E ali há o divórcio também. Há o divórcio também quando as pessoas não têm aquela força, não têm aquele ânimo, talvez não tenham entendimento e desistem, né, prematuramente da vida conjugal. Então, a gente sabe que estamos juntos para um resgate. Estamos juntos porque muitos daqueles que se compõem na família são irmãos que a gente não tem nos acertado muito.
E ali Deus nos colocou juntos, até como família, até para poder acolher outros como filhos, para esse aprendizado. Quando nós trabalhamos dentro do lar, facilita também a nossa relação lá fora, nossa relação com os nossos colegas de trabalho, com a nossa comunidade, com os nossos irmãos, das nossas famílias, né? E isso ajuda muito. Então Jesus vem trazer essa advertência, né? E ainda nossa dureza de coração ainda é forte. Nós não queremos, talvez, abrir mão da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Nós queremos prevalecer a nossa opinião, não queremos ouvir a opinião do companheiro. Enfim, várias coisas. Bom dia, Gladys. Um bom dia mesmo, né? A gente tem que considerar isso. É uma nova oportunidade, um novo dia para a gente poder exercitar aquilo que Jesus tem trazido. Então, muitas vezes há uma desistência da prova que ele mesmo tinha escolhido, né, para poder se superar, para poder estar juntos, para poder apoiar o companheiro, apoiar os filhos, e acaba adiando. Então, às vezes, é melhor nós separarmos, né? Estou falando aqui alguns casos em que cada vez ia se complicar, o comprometimento ia ser pior, mas isso não ia impedir que numa próxima encarnação nós não viéssemos juntos para uma nova reharmonização. Então nós não iríamos fugir disso. E aqui mesmo disse: desdenha-se a possibilidade de hoje, mas não se poderá fugir das imposições de amanhã. Então ele foge da prova hoje. Mas amanhã, nesse amanhã a gente fala na próxima reencarnação, nos encontraremos de novo. E a dificuldade fica um pouco maior, né? Porque nós perdemos a oportunidade. Isso é nesse sentido que nós vamos ter uma nova oportunidade. Isso é bom, né? Porque vai surgir até que a gente possa estar harmonizado. Mas, contudo, nós vamos ter as nossas dificuldades. Mas a gente está aqui para estudar a mensagem de Jesus, entender que cada um teve a sua caminhada, cada um teve suas experiências e suas dificuldades. Então, e nós vamos sempre conviver com os nossos irmãos nessa caminhada. E estando juntos, aprendendo a entender o outro, aprendendo a ver que o outro também fez a sua caminhada, que ele também está tentando fazer o melhor que pode, né? Nós podemos também viver de uma forma mais harmônica, se ajudando. Aqui tem um comentário, né, na passagem, o Emmanuel comenta: o marido grosseiro ou a esposa ignorante são também campos de trabalho do Senhor, além dos laços poderosos do pretérito que a união conjugal evidencia. Muita gente busca essa válvula para escapar da experiência útil, entregando-se à variedade viciosa, mas vale-se de uma medida nascida da dureza dos corações humanos e não faz mais que caminhar ao encontro de seus efeitos perniciosos. Os que se encontram em trânsito da animalidade para a espiritualidade devem meditar a lição de Jesus, abandonando a preocupação dos meros caçadores de prazer. Irmãos, nós estamos aqui, né, num momento de
de estudo, de reflexão, tendo a oportunidade da mensagem de Jesus chegar até nós, mas chegar até nós de uma forma que ela penetre no nosso ser, que ela possa ser uma ação transformadora. E muitos de nós aqui estamos numa vida de... Não, todos nós estamos numa vida de relação. E temos as dificuldades de relação não só com aquele que caminha conosco, né, na vida conjugal, com tantos. Então, estudar a mensagem de Jesus nos ajuda a entender. Nos ajuda a entender que o outro também é filho de Deus. Que o outro também, às vezes, está numa dificuldade muito maior que a nossa. E que nós, tendo todo esse entendimento, trazendo esse conhecimento, nós temos essa rica oportunidade de auxiliar nossos irmãos. Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Mas não é impossível. E tendo Jesus como nosso guia e modelo, onde ele trouxe e exemplificou toda a sua caminhada, a gente também pode, né? Então, a mensagem aqui é refletir. Nós ainda temos a dureza de nossos corações. A mensagem de Jesus foi dita lá há 2000 anos atrás. Ainda hoje a gente está refletindo, porque ainda hoje a gente não a compreende muito bem. Então vamos olhar o pequenino. Qual é a dureza do teu coração hoje? Que impede de maior relação, né, de maior harmonização dentro do teu lar? Vamos refletir sobre isso, porque embora nós estejamos aprendendo sobre Jesus, estudando o Evangelho Redivivo, nós trazemos a dureza ainda. Então, identifique o que está duro ainda, como pedra, e que talvez isso esteja impedindo uma harmonia maior, né? Então, às vezes, a gente costuma achar que é o outro que impede, é o outro que não quer, é o meio social, é isso, é algo externo, quando às vezes é nossa. A nossa dureza impede que a gente possa fazer um nosso lar, né? Um laboratório de amor. Então, aqui com a doutrina espírita, mostra que a união matrimonial não é obra do acaso e envolve compromissos assumidos na espiritualidade antes da reencarnação. No lar, reúnem-se afeiçoados e desafetos do passado, a fim de consolidar afeições e desfazer aversões, ensaiando a fraternidade. Assim, reencontramos no reduto familiar o verdugo que devemos perdoar, a vítima que deve nos perdoar, o inimigo que vem para a reconciliação, o ente querido que retorna ao nosso convívio, o companheiro em que nos apoiamos, o irmão que devemos amparar, o mentor que nos orienta. Ressurge na condição de filhos, cônjuge, pais, irmãos, personagens que participam da nossa história milenar, em reencontros marcados. A família representa, acima de tudo, a oportunidade de melhorarmos a própria vida, refazendo-a em termos de resgate do passado e semeadura de bênçãos para o futuro. Se fracassamos, simplesmente repetiremos as experiências, como alunos indisciplinados que retornam à escola para aprender lições não assimiladas, sujeitos aos corretivos drásticos da dor, essa mestra inflexível dos aprendizes recalcitrantes. Como princípio,
Portanto, com base no Evangelho e na doutrina, podemos afirmar que o casamento deve ser indissolúvel. E é compromisso perante a própria consciência, uma tomada de posição diante da vida. Justamente porque a sustentação do casamento é um problema de consciência, será inútil instituir leis que tornam o indissolúvel como acontecia no Brasil antes do divórcio. A ideia de que o divórcio age contra a família é absolutamente infundada. Casar, descasar, às vezes é necessário, né? Porque pode estar havendo ali um comprometimento. Mas o objetivo do casamento é esse, é nós podermos nos refazer, podemos nos harmonizar, podemos reconciliar, perdoar, né? Então, o divórcio, às vezes ele é necessário, mas não é que é uma lei de Deus. Então, irmãos, olhemos para nós, novamente, esse convite. O que está em nós ainda como dureza de coração que impede ainda o melhor relacionamento? Né? Todos nós, acho que a maior parte de nós, né, formou família, vai formar, né, a dureza de coração que faz ainda a gente estar separado daquele companheiro, separado da mensagem do Cristo, separado de Deus, né? Vamos refletir essa semana sobre isso, sobre a nossa dureza de coração e tornarmos nós unidos nesse casamento, não só com aquele que caminha conosco, mas esse casamento com Jesus, nosso casamento com Deus, nosso casamento com o Evangelho. Aqui é uma reflexão, então um convite. Olhar para nós nessa que nos está fazendo ser duros de coração, para que a gente possa estar casados, efetivamente casados. Tá? Então, encerro aqui a nossa reflexão, um convite a esse trabalho, porque o Evangelho de Jesus fala para nós, é para nós olharmos para nós, o que eu tenho que fazer em mim, o que eu tenho que fazer para me melhorar, para poder estar efetivamente casada. Então encerremos esse nosso encontro de hoje, agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus, a toda a equipe que ampara esse trabalho, que ampara não só nós, mas a tantos que estão no propósito de caminhar com Deus e seguir os passos com Jesus. Te pedimos, então, a permissão para encerrar este encontro, mas também um pedido das nossas melhores sentimentos em favor de tantos de nossos irmãos em caminhada. Estejam eles aqui na carne, estejam eles na pátria espiritual. E que seja feita a sua vontade hoje e sempre. Um bom dia. Obrigada.